impedirá. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? E o texto continua dizendo: andai em todo o meu caminho. Eu vos ordeno para que vos vá bem. Então, por favor, pare e pense. No momento, a tua vida está indo bem ou não está tão bem assim? Está de bom para melhor ou está de mal para pior? O seu estado de espírito e a sua situação teriam alguma relação direta ou indireta com a sua obediência ou desobediência à voz de Deus? Apenas para a sua reflexão. Queridos, a Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, Deus falando para os seus filhos ao longo dos séculos e revelando também a sua vontade. Nós vemos do Gênesis ao Apocalipse que Deus fala sim com seus filhos. Eu te pergunto uma coisa: como pais, vocês falam ou não direto com seus filhos? Não é diferente em relação a Deus. Deus fala direto conosco. A questão não é se Deus está falando comigo, porque Ele fala. E nós vamos ver pelo menos de 10 maneiras. A questão é se eu estou ouvindo a voz de Deus. Por isso então, Dallas Willard disse o seguinte: não devemos orar para Deus ouvir nossa voz. Devemos orar para ouvirmos a voz de Deus. O que é que você acha disto? Não devemos orar para Deus ouvir a nossa voz. Devemos orar para nós ouvirmos a sua voz, a voz de Deus. Vocês concordam com isso? Então, quando você entrar em sintonia com Deus por meio da oração, por favor, peça: Senhor, ajude-me a ouvir a tua voz. E quando você ouve a voz de Deus, o que é que acontece, queridos? Ocorre transformação interior, ocorre paz, ocorre perspectiva otimista em relação ao futuro. Quando você ouve a voz de Deus, você sente segurança na vida, significado na sua existência. Amém? Queridos, como eu disse para vocês, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos direto, muitas vezes, Deus falando com os seus filhos. Vocês estão lembrados do que nos diz o texto, por exemplo, de Gênesis 3, 8 e 9, quando Deus então fala com Adão e o pergunta: onde o quê? Onde estás? Quando Adão ouviu a voz de Deus, o que ele fez? Ele correu para os braços do pai ou ele fugiu de Deus? Nós temos duas alternativas quando ouvimos a voz de Deus: ou corremos para os seus braços a fim de desfrutar da luz da sua presença, ou lamentavelmente fugimos de Deus porque não queremos conversa com Ele, não queremos prestar contas da nossa vida a Ele, não queremos assumir nenhum compromisso com Ele. E lamentavelmente Adão fugiu da presença de Deus e a pergunta foi: onde estás? Esta mesma pergunta nós podemos aplicá-la em nossos dias a mim e a você. Onde você está em relação a Cristo? Onde você está em relação aos 10 mandamentos? Onde você está em relação ao sábado? Onde estás? Inclusive no sábado à tarde. Onde estás? No sábado pela manhã, todos nós estamos aqui. E como é fácil nós sermos cristãos dentro da igreja. Mas no sábado à tarde, onde estás? Pela graça, deveríamos no sábado à tarde estar ao lado do necessitado, compartilhando a palavra e o amor de Cristo. Onde estás? Interessante também que Salomão ouviu a voz de Deus. Estão lembrados?
E Deus lhe fez uma pergunta que eu e você gostaríamos de ouvir. Pedes o que tu queres. Nós vemos isso em 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Vamos ver? 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Deus fala com Salomão, e quando lhe faz essa pergunta, Salomão pede o que, queridos? Dinheiro ou sabedoria? Salomão pede o que? Sabedoria. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Alguém pode ler para a gente? Por favor. Pedes o que tu? Pede-me o que queres que eu te dê. Queridos, eu estou ouvindo um som, ou eu estou tendo um momento de... Tá. Amados, pede o que tu queres e eu vou te dar. Para uma quarta-feira, sinceramente falando, Deus poderia fazer uma pergunta melhor do que esta? Pede o que tu queres. Essa pergunta ela foi direcionada em sonho, porque Deus nos fala através de sonhos e visões de acordo com a Bíblia. E como adventistas, nós não estamos muito acostumados com este modo de Deus nos falar e nós ouvirmos a sua voz. Mas é bíblico. Então, o que você responderia Deus te fazendo, Paulo, essa pergunta: o que tu queres que eu te dê? Te dê a salvação em Jesus Cristo. Amém. O que tu esperas, Paulo, que Deus te dê? A tua família. E você, Kika? Oi? Mas ele já te deu, Kika. Os meninos são lindos, parecidos com o pai. E você, Angélica, o que é que tu esperas que Deus te conceda? Uhum. E você, Gui? Você pediria outra coisa, mas pelo exemplo de Salomão, você... Uhum. Geralmente, na virada do ano, nós fazemos pedidos a Deus e fazemos promessas. E anotamos na agenda. Algumas semanas depois, a gente esquece tudo. Mas Deus não esquece os nossos pedidos. Amém? Queridos, vocês se lembram do exemplo bem conhecido de Samuel? Encontra-se em 1 Samuel 3, principalmente o versículo 10. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Confundiu, em primeira instância, a voz de Deus com a voz de Eli. E, finalmente, ele teve orientação profética e viu que era Deus que estava falando com ele. Nós temos o exemplo de Moisés na sarça ardente. Ele não só teve uma visão sobrenatural, um fenômeno extraordinário, onde o fogo não consumia a sarça ardente, um arbusto seco e espinhoso. E ali se manifesta a presença de Deus num formato angelical. É o próprio Cristo, o arcanjo Miguel, que assume então a posição angelical, e por isso foi confundido por Lúcifer. Lúcifer, no lugar de sentir inveja do pai, sentiu inveja do filho, porque o filho se tornou, assumiu a forma de anjos para ter acesso aos anjos. Então aqui ele aparece como um anjo, e depois então o texto afirma que é Deus falando. Vocês querem confirmar isso, queridos? Por favor, Bíblias abertas em 1 Samuel capítulo 3, verso 10. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: então veio o Senhor e ali esteve,
E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Não, eu estou me referindo à sarça ardente. É Êxodo capítulo 3, desculpe-me. Êxodo capítulo 3. No caso de Moisés, Êxodo 3, versículo 4, versículo 2. Apareceu-lhe quem, queridos? O anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então ele teve a visão de um anjo. Agora veja quem era esse anjo. Versículo 3, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça. Então quem era o anjo do Senhor? Deus. Que pessoa da Trindade assumiu a forma angelical? Jesus Cristo, que é chamado o arcanjo Miguel. E a palavra Miguel significa quem é como Deus. Essa expressão é aplicada a Cristo 6 vezes nas Escrituras. E todas as vezes que você encontra a expressão arcanjo Miguel, ele está em conflito, em batalha contra Lúcifer. Clarificou a coisa? Muito bem. Então, queridos, nós nos encontramos com Elias, que também ouve a voz de Deus, e vem um tremendo de um barulho, e etc. E a voz de Deus está onde? De forma sublime, de forma doce e suave. Você encontra isso em 1 Reis 19, versos 9 a 13. Isaías, quando o jovem Isaías entrou num templo, ele teve uma visão gloriosa do Filho de Deus e ouviu a sua voz e disse, eis-me aqui. O próprio Jesus ouviu a voz de Deus por ocasião do batismo, sim ou não? Este é o meu Filho amado, em quem eu sinto extremo prazer. O próprio Paulo também ouviu a voz de Deus no caminho para Porto Alegre, quando na freeway ele caiu do cavalo e ouviu a voz de Deus dizendo, Paulo, Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, que é uma expressão grega do nome Saul, porque me persegues. Ele ouviu a voz de Deus. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção no Apocalipse, capítulo 1, quando João ouviu a voz de Deus na ilha de Patmos. Então nós vemos de uma forma panorâmica que do Gênesis ao Apocalipse, Deus tem falado constantemente com o seu povo. E aqui nós nos deparamos no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículos 9 e 10, um texto extraordinário que nos diz o seguinte, eu, João, você pode colocar aí o seu nome, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Por causa de quê, queridos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? O sábado. A revelação do Apocalipse acontece no dia de sábado. Não haveria dia melhor ao longo da semana. E ouvi por detrás de mim, grande voz como de trombeta. E de quem era essa voz? Era a voz de Jesus glorificado, como 100% Deus e 100% homem. Ouvi a voz do Senhor como a voz de uma grande, o quê? Trombeta. Ele ouviu a voz de Deus exatamente numa pedreira chamada Patmos. Queridos, como para muitas pessoas parece impossível ouvir a voz de Deus, principalmente quando elas sofrem de sucessivas quedas em sua vida espiritual. Parece impossível ouvir a voz de Deus quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, quando estamos decepcionados com Deus. E é possível ficar decepcionado com Deus? Sim, quando as suas expectativas não são correspondidas pelas circunstâncias. Achamos impossível ouvir a voz de Deus quando achamos que a nossa vida é um fracasso, quando não temos perspectiva para o futuro, quando as coisas não vão bem, nós achamos impossível ouvir a voz de Deus
quando pensamos que não aguentamos mais determinada situação em nossa vida. Isso acontece ou não? Sim ou não? Aí você acha impossível ouvir a voz de Deus. E aí há uma luta sangrenta em seu interior entre o que você crê e o que você sente. E o que maior impacto causa em nossa vida é o que a gente pensa ou o que a gente sente. Queridos, o que causa maior impacto em nossa vida é o que a gente sente, não é o que a gente pensa. Mas os sentimentos, graficamente falando, eles oscilam. O próprio profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, diz: enganoso é o quê? O coração. Muitas das nossas decisões são tomadas baseadas nos sentimentos. A posteriori, nos pensamentos. Mas a Bíblia propõe que tomemos decisões baseadas na palavra. E aí a coisa pega. Em determinadas situações, quando você se encontra diante de uma bifurcação espiritual, faço a vontade de Deus ou faço a vontade do eu? E do ponto de vista lógico, fazer a vontade do eu é melhor. E aí? Você vai usar a lógica ou a fé? Fé versus lógica. Nem tudo que é lógico é certo. Vocês concordam com isso? A lógica, ela tem falhas, ela é falível. Nem tudo que é lógico é certo. Que Deus nos ajude a ouvir e obedecer a voz de Deus, a fim de tomarmos decisões acertadas. Amém? Queridos, nós podemos aprender a ouvir e obedecer a voz de Deus, que é algo fundamental em nossa vida espiritual. E nós podemos ouvir a voz de Deus, como diz Hebreus 1, verso 1, que Deus nos fala de muitas formas e muitas maneiras. Deus não está limitado. Ele não fala aos seus filhos apenas de uma forma. O livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, afirma que Deus nos fala muitas vezes, de muitas formas e de muitas o quê? Maneiras. Deus nos fala através de Jesus Cristo. Deus nos fala através da Bíblia, sim ou não? Deus nos fala através da natureza. Acontece isso? Não é panteísmo. Deus está presente na natureza. Deus está presente, não é isto, não é panteísmo. Deus criou a natureza. E Ele se revela através de sua criação. E podemos ver as digitais das suas mãos na criação, se nós usarmos o discernimento espiritual e o conhecimento bíblico. Se você concorda com isso, diga amém. Deus nos fala através de pessoas, sim ou não? Se bem que alguns conselhos são equivocados, mas Deus nos fala através de pessoas. Ele pode tocar no coração de determinadas pessoas que serão usadas por Ele para nos chamar a atenção e nos ampliar a visão a respeito de alguma situação em nossa vida. E quando nós estamos envolvidos emocionalmente em uma situação, ainda que você tenha conhecimento, sabedoria, você é passível de cometer erros pelo fato de que as emoções, de repente, podem submergir a razão. Então, uma vez que há essa tendência, é uma atitude sábia, inteligente, você pedir conselhos a pessoas realmente habilitadas para te aconselhar. Por isso que em determinadas situações, nós encaminhamos algumas pessoas para os psicólogos, para os terapeutas, porque precisam de fato ouvir algumas coisas que poderão ajudar. Amém? Queridos, Deus nos fala através de circunstâncias. Paulo fazia uma leitura digital de qual era a vontade de Deus através das circunstâncias. Vocês estão lembrados que no livro de Atos, várias vezes ele usa assim a expressão: Deus me fechou uma porta. Vocês estão lembrados disso? Deus me abriu uma porta. Ele usa essa expressão, fechar uma porta e abrir uma porta. É uma linguagem figurada, onde nesta expressão
Paulo nos perpassa a sua leitura das circunstâncias. Então Deus pode nos falar através das circunstâncias. Sim ou não? Mais ainda, Deus pode nos falar através de sonhos e visões. Biblicamente, isso acontece com muita naturalidade e é muito comum nas Escrituras. Deus nos fala através de sonhos e visões. Como igreja adventista, nós não temos essa cultura. E as igrejas da linha carismática e pentecostal que têm essa cultura, lamentavelmente, têm se equivocado muitas vezes. Então, cuidado com o que você sonha e cuidado com o que você anda vendo. Mas que Deus nos fala através de sonhos e visões, sim. Ellen White usa a expressão que Deus nos fala através de impressões do Espírito Santo. Impressões, não estou falando de intuição. Eu estou falando de impressões do Espírito Santo. O Espírito de Deus te impressiona e te diz, olha, isso está acontecendo, vá nessa direção, e Ele te guia. Acontece exatamente isso, as impressões do Espírito Santo. Deus nos fala através da consciência. Não é um guia seguro, mas Deus nos fala através da consciência. Deus nos fala através da razão. Deus nos fala através do seu Espírito. Então, apresentei para vocês pelo menos 10 maneiras pelas quais Deus nos fala ao coração e nós podemos ouvir a sua voz e seguir as suas orientações. Agora, algumas coisas que impedem você de ouvir a voz de Deus. Eu gostaria de ter uma participação. Edson, na sua concepção, algo que impede o ser humano de ouvir a voz de Deus e obedecê-la, e assim tomar uma decisão certa. Isaías 59, versículo 2 diz que vossos pecados fazem separação entre mim e vós. O que mais pode impedir de ouvirmos a voz de Deus? Márcio. Martinho Lutero disse, olha, eu passo 2 horas no mínimo todas as manhãs com Deus para não correr o risco de pecar durante o dia. E quando não tenho tempo de orar, passo 3 horas em oração. Se você negligenciar sua comunhão com Deus, não é que talvez você vá cair, é certo que cairá. E esta palavra serve para pastores, para líderes, para membros, para pessoas que já têm 10, 20, 50 anos de caminhada com Deus, para todos. Isso é vital. Mais alguma coisa que impede de nós ouvirmos a voz de Deus? Superficialidade. Ter uma vida cristã superficial. Isso faz com que você não ouça a voz de Deus. Você precisa ter uma relação mais íntima, mais profunda com Deus. E isto pressupõe dedicação, tempo. Pressupõe intencionalidade. Pressupõe renúncias, esforço, para ter essa conexão mais íntima com Deus. E a superficialidade, as distrações, a falta de tempo, a falta de comunhão, o pecado, impedem com que ouçamos a voz de Deus. Aí ouvimos outras vozes, mas não a voz de Deus. A questão não é se você está ouvindo alguma coisa, porque todos nós ouvimos. A questão é se você está ouvindo a voz de Deus. Nós estamos, por exemplo, aqui, e existem aqui imagens e sons que nós não estamos vendo e nem ouvindo. Mas se você ligar uma televisão, você vai captar as imagens. Se você liga um rádio, você vai captar o som. Queridos, que nós sejamos receptores de imagens divinas, de sons que representam a voz de Deus, que nós possamos ouvir o que os outros não ouvem, ver o invisível, como a experiência de Moisés. Moisés viu o invisível de acordo com Hebreus 11, verso 47. Visão extraordinária. Amém? Deus tem planos para a nossa vida. Tem ou não tem? Tem grandes planos para a nossa vida. O texto de Jeremias, capítulo 29, esses planos são revelados
através da sua voz, por favor, Jeremias capítulo 29. Aqui nós encontramos um dos textos mais extraordinários sobre os planos de Deus. Jeremias capítulo 29, versos 11 a 14. O texto bíblico nos diz aqui o seguinte, veja que texto extraordinário, sublinhe esse texto na sua Bíblia, marque esse texto na sua Bíblia. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quais são os pensamentos de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro? Diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ninguém diz amém? Para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Alguém aqui quer que esse texto se cumpra em sua vida? Quantos desejam? Porque eu também desejo. Então, por favor, queridos, aprendamos a ouvir e obedecer à voz de Deus. Isso é fundamental em nossa espiritualidade. Vocês concordam com isso? Queridos, ouvir e obedecer à voz de Deus é uma experiência de verdadeira intimidade com Ele. E há, para nós concluirmos, um texto no Evangelho de João que nos mostra que ouvir a voz de Deus envolve amor, envolve o Espírito Santo, envolve a palavra. Evangelho de João, capítulo 14, Bíblias abertas, para nós concluirmos. Ouvir a voz de Deus envolve quem, queridos? O Espírito Santo, a palavra e amor. Vocês vão confirmar isso agora. O Espírito Santo, capítulo 14, versos 16 e 17. Diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com quem? Convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em quem? Em vós. Queridos, o Espírito Santo não só habita em você, Ele o habilita a ouvir a voz de Deus. Ele o habilita a obedecer a Deus. Ele o habilita, através dos dons, a servir a Deus. Então Ele não só habita, Ele o que mesmo? Habilita. Ele não somente consola, Ele te guia. Além de te consolar, Ele te guia. O Espírito Santo não só nos ensina e nos lembra, Ele nos dá poder para viver de acordo com a vontade revelada de Deus. Porque o versículo que nós deixamos de ler, o versículo 26, nos diz assim, 14, verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho o quê? Dito. Então Ele não apenas nos ensina e nos lembra, Ele nos capacita a obedecer, a viver de acordo com essas revelações que nos são ensinadas diretamente pelo invisível Mestre Divino Espírito Santo. Deus seja grandemente louvado por isso. Então, através do seu Espírito, nós ouvimos a voz de Deus. Amém? Queridos, ainda no capítulo 14, versículos 23 e 24, aí vocês vão confirmar que ouvir a voz de Deus envolve amor, envolve a palavra. Capítulo 14, versos 23 e 24. O texto bíblico diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. De acordo com esse texto, como nós ouvimos a voz de Deus? Não dá para ouvir a voz de Deus
sem amar. Não dá para ouvir a voz de Deus se não for por meio da sua palavra. O livro de Isaías nos diz, no capítulo 30, verso 21, que nós ouviremos uma voz nos dizendo: este é o caminho, andai por ele. Queridos, o Espírito Santo, o amor e a Bíblia são os meios pelos quais Deus nos fala ao nosso coração. E quando Deus nos fala ao coração, nós sentimos ou não sentimos felicidade? O que acontece dentro de um ser humano quando ele ouve a voz de Deus e obedece? Ocorre crescimento espiritual, ocorre transformação interior, ocorre a paz que a nossa alma tanto anseia. Ouvir a voz de Deus é extremamente importante para a nossa vida, queridos. Nós vimos, de acordo com Jeremias 7,23, que Deus só é Deus em nossa vida quando ouvimos a sua voz. O nosso coração só é transformado quando ouvimos a sua voz. Por isso, então, em Hebreus 3,7, temos o apelo: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nesta noite, você veio aqui à igreja, não foi para ouvir pastor Ibson. Você veio aqui à igreja para ouvir a voz de Deus. E eu espero que por meio da sua palavra, de alguma forma, você tenha ouvido a voz de Deus. E que você entenda que deve buscar, investir, esperar para ouvir a voz de Deus. E às vezes, queridos, ouvir a voz de Deus envolve silêncio. Há pessoas que precisam aprender a fazer jejum de língua. Porque as pessoas falam muito. Falam tanto que não tem tempo de ouvir os outros. Não acontece isso? E a minha chupetinha que o diga. Fazer silêncio para ouvir a voz de Deus. Encontrar no silêncio a solidão que a tua alma anseia para aquietar-se. Por isso o Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em contrapartida, nós nos deparamos com um texto do livro de Isaías, no capítulo 30, que diz assim: é na vossa tranquilidade e confiança que está a vossa força. Queridos, que nós sejamos biblicamente e profeticamente orientados a buscar exatamente o silêncio. Nós estamos numa época que não sabemos ficar parados. Hoje você dá uma olhadinha na sala, você vê as pessoas usando o iPad e a televisão. Já tem o Netflix no iPad, ainda pegam então na televisão e estão o tempo todinho. Eu fui fazer um casamento e, queridos, ao fazer o casamento estava todo mundo lá no seu molecular ou celular digitando. O pessoal não consegue parar. Hoje à noite, se vocês entrarem no Facebook, vai ter mais crente no Facebook do que na igreja. Aqui nós temos o Face Jesus. Amados, são coisas que consomem o nosso tempo. São situações que devem ser consideradas, observadas, analisadas, refletidas. Mas entendam, nós encontramos e desfrutamos da presença de Deus é na serenidade, é no silêncio, é na solidão. Que Deus nos ajude a ficar a sós com Ele como Jesus ficava durante horas. Que Deus nos ajude a buscá-lo de todo o nosso coração, porque Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E que além de ouvir a sua voz, sintamos também o seu amor para com cada um de nós. E quando nós temos a certeza de que somos amados por Deus, isso nos traz segurança e significado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse momento, então, vamos nos reunir em grupos
de oração e vamos fazer os nossos pedidos e ao orar, oremos para que Deus também nos habilite a ouvir e obedecer a sua voz, a fim de tomarmos decisões certas. Amém? Grupos de oração agora, por favor. Quando o grupo terminar o seu momento de oração, por gentileza, saia silenciosamente, em consideração aos outros que ainda estarão na sala de audiência do Eterno. Deus abençoe.